quem conversa comigo sobre o assunto é o cirurgião vascular e endovascular, o Dr. Sérgio Belczak. Bem-vindo, bom dia, tudo bem? Que está trabalhando no feriado, né, aqui com a gente. Muito bom, doutor Sérgio. Exatamente. Trouxe vários tipos de catéter que a gente tem a bancada aqui, vai explicar. Doutor Sérgio, para que serve o catéter? Bom, quando a gente interna no hospital, a gente tem que ficar pegando veia para poder fazer remédio, para poder fazer soro, e coloca um caninho nessa veia. Isso dura uns 4 dias até 5 dias, tem que pegar outra veia, porque aquela veia ela foi muito frágil, ela perde. E vai trocando, e vai trocando. Então imagina um paciente... Até você ficar roxa, né? Roxa e sem veia. Porque tem pacientes, infelizmente, que têm doenças que tem que ficar 4 semanas internado, 5 semanas, não tem como, ele vai perder todas as veias do braço. Nesse contexto, é aí que entra os catéteres. Então a gente acaba passando um catéter que ele fica numa veia lá do fundo, e daí você pode usar esse catéter não só para colocar remédio por todo esse tempo, até 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, como colher exame de sangue. Daí não tem que todo dia ficar furando também. Entendi. E para os idosos isso é fantástico. Fantástico, fantástico. Esse é um dos catéteres que nós vamos falar hoje, que é o de PICC, que a gente fala que é um catéter central de inserção periférica. A gente funciona, parece que está com uma veinha aqui, mas na verdade o catéter está correndo até lá dentro e daí a gente consegue jogar remédio à vontade e não ficar mais pegando veia nesse paciente. Entendi. Então, quais são as principais dúvidas sobre o catéter? Os mitos, os que as pessoas acham e não é verdade? O primeiro, eu não posso mais tomar banho? Ué, tem o catéter, como é que... É só ter cuidado. O que a gente orienta normalmente é pegar esse papel filme de cozinha e enrola para ficar impermeabilizado no local e pode tomar banho normalmente. Aquele papel plástico. É, aquele que a gente põe na tapoeira em cima. Na né? geladeira. Na geladeira, é esse mesmo. E a gente orienta o paciente desse jeito mesmo, ele cobre, tem cuidado e não molha. Então é super tranquilo. Esse, então, a gente falou de um catéter que a gente vai falar Vamos hoje. levantar e mostrar? Porque daí a gente Isso. consegue... Perfeito. Você precisa ficar do lado do paciente ou dos dois, dos né? Dos Tá dois. bom, Então, tá. isso que a gente estava falando é esse aqui, que é o catéter de PICC. Percebe que ele é comprido. Eu vou usar você como modelo. Dá licença, Tá a gente bom. entra pela veia do braço e para perto do coração. Tá então, bom. Aqui... isso, eu funciono aqui. Se a gente olhar, dá licença, tá? Já aproveitando você de modelo, ó. Então, você tem uma veinha aqui que normalmente pegam essa. Se a gente começar a pegar muito ela, vai perder essa veia. Então, se você ficar 4 semanas, não dá para ficar usando essa veia. Então, a gente funciona uma veia aqui do fundo e deixa esse catéter por 4 semanas, usa só ele. Pode tirar uma dúvida que eu tenho? Claro. Porque falou assim, às vezes, que você tem veia melhor de um lado do que de outro. É verdade? É verdade. Se você parar para pensar, você é destra Por ou exemplo, sinistra? eu sou destra, mas... Você é destra, há uma tendência, às vezes, do braço direito serem maiores do que o esquerdo, porque você usa mais o direito. A musculatura é um pouco maior, a circulação se desenvolve mais desse lado do que de lá. Como regra geral é assim. Claro que há variações. Então você vai sempre pelo lado que você escreve, é isso? Para você pegar a veia, acaba fazendo isso porque daí a veia é maior. Às vezes, você vai ficar com muito tempo com o catéter, vai atrapalhar. Então, daí você acaba pegando do outro lado. Então, é uma dorzinha só e aí já vai se... Resolve, Tá exatamente. bom. Esse daqui. Então, e esse material é o quê? É silicone? Poliuretano com um pouquinho só de silicone. Isso é muito resistente, isso não dá rejeição, porque é importante. Se a gente colocar um material que não é nosso dentro do corpo, pode dar rejeição. É muito bem estudado que não dá rejeição. Aguenta pressão. Então, se precisa correr soro no paciente, já pode correr por aí. Mas não é muito fininho para correr Isso é tanta tecnologia. coisa? No começo, esses catéteres eram muito grossos. Ah, tá. Então, ele foi se melhorando para conseguir ter uma tecnologia que você pode jogar pressão e ele aguenta. Quer fazer uma tomografia, jogar contraste? Pode jogar por aí que ele aguenta. É isso aí. Antes, quando surgiu isso aqui? Ó, catéter de PICC especificamente, mais ou menos na última década. Sim. Né? E antes, como que ficava é? usando essas veias, perdendo veia, o paciente ficava sem veia. Ou pegava direto uma veia do pescoço aqui, que seria essa veia aqui que é a jugular. Às vezes pegam aqui da mão, é horrível. Essa perde mais fácil ainda. Essa, se você jogar uma substância irritativa, por exemplo, quem vai fazer quimioterapia, essa frita a veia, a gente fala. É, isso faz dói flebite, né? mesmo. O que é o termo, exatamente. Mesmo. E aqui, o que você vai mostrar? Então tá, aqui é para mostrar um boneco, as principais veias que a gente tem, onde a gente deixa esses catéteres. Normalmente na veia cava, que fica perto da entrada do coração. A gente, no caso do catéter de PICC, a gente... Dá para colocar? Tá, aqui ó, vou colocar mais ou menos onde que ficaria o catéter. Então aqui eu tô entrando pela jugular, só para mostrar, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, aqui ele entraria no coração, né? Mas normalmente eu deixo aqui. Como é que eu sei na hora? Na hora tem um aparelho de raio-x. Tem um vídeo? Tem um aparelho de raio-x em cima do paciente. Tá. Então... Isso aqui é visível pelo raio-x. Então eu estou fazendo o procedimento, o paciente está deitado assim, eu coloco o catéter e no raio-x eu olho, olha, tá pertinho do coração, eu paro aqui. É o melhor lugar. Já tem câmera que liga, né? Tem, mas tem que lembrar que dentro do vaso sanguíneo a câmera não ia conseguir ver por causa do fluxo de sangue. Então a gente faz tudo com fluoroscopia, que é esse raio-x dinâmico.
Praticamente 80% das cirurgias que eu faço é com raio-x. E antes, quando não sempre teve raio-x? Não é que sempre teve, não. É que antes o raio-x já tem, mais 50, 60 anos, mas aquela chapa só. Então aquela chapa, daí antes como fazia? Colocava, batia uma foto, não tá bom, vamos puxar mais um pouquinho. Bate outra foto, não tá bom, demorava muito. Hoje em dia você vê isso dinâmico. Tanto que as pessoas mais velhas, elas falam de chapa. Era tudo na chapa. Faz uma chapa aí. Exatamente. E daí demorava muito para fazer os procedimentos. Hoje então em dia, você vai deixar aqui e qualquer medicamento vai entrar. Já joga numa veia grossa, calibrosa, então ela não sente, porque nem dá tempo de encostar na parede do vaso e já entra para circulação direto. Então a melhor posição geralmente é na veia cava superior antes da entrada do coração. Né? Ok, tá. Então a gente falou primeiro do catéter de PICC, certo? Que aqui a gente está falando de algumas semanas. Tá. Agora a gente tem que pensar se o paciente precisa ficar, por exemplo, anos. Tem indicação? Tem. Por exemplo, o paciente tem um tumor que ele precisa fazer quimioterapia por 6 meses. Certo. Aí a gente coloca um portocate. O que é o portocate? Ele não fica nada para fora, a gente coloca ele. Pode ir. Vai colocar aqui? Vou colocar. Então esse geralmente a gente também coloca, esse a gente coloca efetivamente via jugular, e daí a gente coloca esse tamborzinho embaixo da pele. Então a pessoa fica com um morrinho aqui embaixo, fica com um pequeno morrinho. E daí toda vez que vai usar, tem até uma imagem que a gente vai mostrar daqui a pouco, vem o enfermeiro, ele funciona assim, por fora da pele e já joga ali. E parece que dói, mas não dói. Então, mas esse daqui você vai colocar aqui na jugular. Isso, joga aqui a substância, o líquido vai e joga lá dentro. Não, mas isso vai ficar dentro do corpo? Não, pra fora? Dentro do corpo, não, pra dentro do corpo. Fica um morrinho embaixo da pele. E como que você... Onde você vai enfiar esse daqui? Isso, o procedimento normalmente é assim, por isso que tem esse fio guia aqui. Como que a gente faz? A gente punciona primeiro. Aqui tem que explicar tudo, doutor. Claro, porque eu falei, como que esse negócio desse tamanho vai ficar... né? É uma cirurgia, a gente faz isso em 20 minutos, mas é uma cirurgia que a gente faz em centro cirúrgico. A gente punciona primeiro a veia, então, por exemplo, eu puncionei a veia subclave, a jugular aqui no caso. A gente coloca um fio guia para achar a posição certa. Aqui, toca o fio guia lá, pode ver que ele está entrando no coração, inclusive. E por esse fio guia que a gente acaba correndo o catéter. Daí o catéter corre por aqui, ficou na posição certa, a gente tira o guia e deixa ele lá. E daí a gente coloca o tamborzinho pelo subcutâneo embaixo da pele, faz um cortezinho que fica assim. Normalmente a gente faz ponta de plástica. E daí fica um morrinho embaixo da pele. Se puder mostrar as imagens que eu mandei, já dá para mostrar um catéter desse sendo utilizado. Vocês podem colocar, gente, as imagens. Já está... esse daqui é perfeito. A esquerda do vídeo. Muito interessante. Aqui então tem um portocate. Tá. Ele tá com utilizado. Esse que a gente... Tá exatamente com esse tamborzinho embaixo da pele e daí por fora ele só funcionou para poder fazer a quimioterapia. Então não tem que toda vez que ele for fazer a quimioterapia, que faz toda... Mas isso é realidade? Isso é realidade, isso é um caso. Não, no sistema de saúde único, assim? É assim. Olha, em média, nossa equipe desses catéteres, a gente passa 50 por mês. Isso que eu sou só uma equipe. Então imagina quantos catéteres são passados. Isso é de muita utilização. E esse aqui embaixo? Perfeito, esse é um catéter de PICC, que é esse que a gente falou primeiro. Que a gente falou. Pode ver que na verdade está parecendo que está jogando aqui, mas na verdade esse catéter lá dentro está vindo até aqui. Entendi. Então tá, só que esse aqui fica semanas, né? Esse aqui pode ficar até anos. Anos? Anos, exatamente. Excelente. Porque fica embaixo da pele. E esse daqui... Isso aqui é uma máquina de hemodiálise, que é o outro catéter que nós vamos falar agora. Então vamos explicar. Hemodiálise... O que é hemodiálise? Então o paciente, o rim dele parou de funcionar. Então a gente tem que ter alguma coisa que substitua a função do rim. O sangue tem que sair do paciente, ir para esse aparelho e volta para o paciente filtrado. Esse aparelho faz a função do rim. É como se limpasse. Exatamente, que a função do rim é filtrar o sangue, é limpar o sangue. Então esse aparelho faz a mesma coisa que o rim do paciente, é um rim artificial. Só que isso infere que o paciente tem que ir 3 a 4 vezes por semana numa clínica de hemodiálise e ficar preso a esse aparelho de 3 a 4 horas. Tanto que é uma tendência os pacientes aprenderem a ler. Hoje em dia, porque sempre eu percebo que o paciente de hemodiálise hoje leem muito, porque eles têm que ficar lá. Alguns começam a trabalhar no computador e começam a desenvolver. Entendi. Né? Pergunta só parênteses. Uma máquina, porque assim, as pessoas todas vão para um centro de hemodiálise. Isso. Uma máquina dessa, você acha que a evolução é de repente ter uma máquina dessa em casa ou vai ser caríssimo sempre? Não, na minha opinião, vamos pular uns 50 anos, vai ter uma máquina dessa que vai colocar dentro. Eu acho que a evolução é o rim biônico. É a evolução, eu acho que é essa. Ainda estamos engatinhando, mas vai chegar nisso. E certamente em casa, pessoas que têm bastante poder aquisitivo conseguem fazer hemodiálise em casa. Entendi. Ou algum outro tipo de diálise, né? Mas a realidade ainda é que tem gente que nem consegue chegar num centro de hemodiálise. Olha, no SUS é uma coisa louvável como funciona bem os centros de hemodiálise. Mas nas capitais, né, doutor? Exatamente. Você vai lá no interior do interior do interior, às vezes nem descobre que o problema tá no rim. A pessoa mora lá num ribeirinho na Amazônia.
complicado, né? Exatamente. Mas enfim, vamos falar do processo para as pessoas entenderem o que elas fazem. Então, para eu conseguir tirar o sangue do paciente e devolver, quer dizer que toda semana vai ter que várias vezes ficar funcionando veia. Então não dá. Veia, inclusive, é muito fraquinha, não aguenta o fluxo para vir numa máquina. Então a gente tem que passar um catéter mais grosso. Aí a gente agora vai falar do catéter de permicate. Repara que ele tem duas vias, uma azul e uma vermelha. Uma para sair do paciente na máquina e a outra para devolver o sangue para o paciente. Certo. Então esse é um catéter que normalmente fica aqui. E isso tudo embaixo da pele, né? Ele sai por aqui. Certo? Então, que seria... Aqui não tem nenhum paciente, mas na verdade ele estaria saindo aqui, muito parecido com isso. E esse catéter fica saindo aqui e o paciente fica usando esse catéter para hemodiálise. Mas por quanto tempo? Porque hemodiálise é uma coisa que a pessoa, de repente, precisa fazer a vida inteira, né? A partir de um momento... Como regra geral, o que acontece? O paciente descobriu que precisa fazer diálise. A gente já passa um catéter mais ou menos como esse. Começa a utilizar. Daí a gente faz uma outra coisa chamada fístula, que é preparar uma veia, deixar ela bem forte para aguentar, para não ter que ficar usando catéter. Qual que é o problema desse catéter? Você me perguntou nos bastidores, o que eu acho que dá para melhorar? Porque ainda tem 2% de infecção, mais ou menos. Então, se a gente tem um tubinho saindo da pele, bem naquele orifício pode dar infecção. E daí, às vezes, também acaba trocando. Por isso que tem que limpar direitinho. Limpar direitinho, então a asepsia correta. Eu acho que a evolução desses catéteres, eles ter antibiótico impregnado ou algum material bactericida para não ter infecção. Eu acho que essa é a evolução. Entendi. E como a gente faz a limpeza? Às vezes é uma cuidadora que faz. O ideal é, por exemplo, o paciente, vamos falar do permicate, seria a enfermeira na clínica de hemodiálise. Ela faz a asepsia. Ele não vai ter que ir lá dia sim, dia não? Então, na hora que ela vai fazer a diálise, ela já limpa o catéter, refaz o curativo e liga na de hemodiálise. Mas como que é feita, para eu saber? Então, geralmente coloca algum material de asepsia como álcool ou clorexidine, numa gazezinha, limpa ao redor, higieniza às vezes com soro, se tiver alguma sujeirinha, e depois coloca um curativo em cima de novo. Entendi. Vai tomar banho, voltamos para as histórias do papel filme, coloca o papel filme, né? Infecção generalizada tem a ver com essa bactéria que entra por aqui? Pode ter, por isso que o paciente está com catéter. Começou a ter sinal de infecção. Quais são os sinais de infecção de um catéter? Vermelhidão ao redor do catéter, saída de pus, e o paciente começou a fazer febre. Tira esse catéter. Deve estar infectado. E é esse que pode fazer a infecção generalizada. E aí mas esses pacientes já são super bem orientados. Como regra geral, o próprio pessoal da clínica de hemodiálise já fala, olha, fez febre, avisa, ficou vermelho ao redor, avisa. Eu dou meu celular para todos os pacientes que eu passo catéter, justamente para saber, olha, vai para o hospital que eu vou lá, a gente já tira esse catéter e passa outro. Porque eles precisam do catéter, precisa dialisar. Né? Então, mas voltando à história do paciente dialítico, ele passa um catéter desse e fica usando. Daí tenta fazer uma fístula, que é um outro procedimento que a gente faz para a veia ficar boa e ele não precisar mais do catéter. E daí ele fica na fila do transplante. O ideal era a fila do transplante rodar rápido e aí ele parar de fazer diálise e fazer transplante. Então, no fundo, eu não sei se a fila vai ser mais rápida ou mais rápida vai ser a tecnologia e a medicina que vão trabalhar nisso aqui pra gente ter um automático aqui. Exatamente. Isso é verdade. Eu acho. Deixa eu ver se o pessoal tem pergunta já. 0 operadora 12 997 27 6383. Que tipo de pergunta, dúvida que você tem sobre o catéter? Eu acho que já tem perguntas. A Natália Cristina pergunta: bom dia, está vermelho... Olha o que ela falou. Está vermelho ao redor do meu catéter de... Permicate. Então esse aqui é de hemodiálise. E o que pode ser? Doutor, fala com ela. Provavelmente, Natália, isso deve ser infecção do catéter. É melhor você procurar a sua clínica de hemodiálise ou seu cirurgião vascular que passou para ver se ele não está com infecção. Se tiver com infecção, o ideal é tirar esse catéter. Não, já tem que ir hoje. Passar outro. Exatamente. Natália. Não fica com essa dúvida. Não fica com essa dúvida. E você vê que ela é bem nova, né? Olha, bom, deixa eu ver a próxima pergunta. A Maria. Bom dia, Maria. Assista o programa sempre, que bom. Pergunta ao doutor, se eu vou perguntar ao doutor, se tem catéter para alimentar paciente com disfagia depois de um AVC. Vamos lá. O que é disfagia? Bom, quando alguém tem um AVC, um derrame, eu imagino que deve ter sido um quadro mais grave, que o paciente não está conseguindo deglutir. Então ele não consegue engolir. Se ele não consegue engolir, ele vai desnutrir. Então ele precisa receber de alguma outra forma. A alimentação. Uma delas é com uma sonda nasogástrica, que põe assim. A outra dá para receber alimentação pela veia, que é nutrição parenteral. E aqui que entra um catéter desse. Então dá. Com certeza. Não dá pra gente Esse fininho? Esse aí. Esse é excelente para isso. Porque pensa assim, não dá pra gente ficar jogando naquela veinha periférica a nutrição que vai irritar e vai perder a veia. Isso aqui tá na veia lá dentro, aí pode ficar usando esse catéter. Certo? E esse tipo de alimentação é só líquido, né? É líquido e naturalmente que não sente gosto de nada porque vai direto na veia. Mas nutrir o paciente, né? O paciente desse deve estar debilitado, então tá super bem indicado pensar em fazer nutrição parenteral
passar um catéter de esse PIC. catéter. Procura Excelente, ser vascular, Maria. dona Maria. Já esclarecemos a sua dúvida. Deixa eu ver a próxima. Keila. Sou Keila, ó, de Cuiabá. Eu gostei que já mandou em caixa alta. Keila de Cuiabá, Mato Grosso. Qual é o risco do catéter a curto e longo prazo? Perfeito. Então, primeiro cuidado, infecção. Primeiro risco de ter um catéter desse é porque está na entrada da pele e pode entrar uma bactéria e ter infecção. 2 a 3% dos pacientes infectam. Se a gente passa 50 por mês, quer dizer que todo mês a gente vê uma infecção. Tá. Isso é a estatística. Mas a infecção, ela é resolvida. Como é geral, tirando o catéter. Tira o catéter. 2 a 3% você vê a Retira. infecção e tira. É importante é ter assessoria e ficar vendo, né? Segundo problema, se isso aqui está dentro de uma veia, a nossa veia não foi feita para ter um material desse, apesar de já ser muito bem estudado esse dar menos problema, pode, em pequena porcentagem dos casos, dar trombose na veia. Porque se a gente tem um catéter desse tamanho numa veia, às vezes altera a velocidade do sangue no local, gruda uma plaqueta, forma um coágulo e pode fazer uma trombose. Por isso que esses pacientes ficar também... Por exemplo, paciente que nem você falou, renal crônico tem que ficar anos fazendo diálise, Sim. porque ele está na fila do transplante. E troca catéter, pode ir fechando essas veias por coágulo. Então tem que ficar olhando. Por isso que o ideal a longo prazo, paciente dialítico, não é ficar só com permicate, é fazer a fístula. Entendi. E entrar na fila do transplante. Entendi. Agora, não tem que ter medo de colocar o catéter. De jeito maneira. Porque eu sempre que eu falo para o paciente assim, quando a gente vai explicar, olha, vamos passar um catéter, vai para o centro cirúrgico, o paciente assusta. Mas daí quando vem todo dia alguém para colher exame de sangue e furar ela, ficar trocando toda hora o acesso dela, fala, poxa, eu devia ter ido já, ter colocado a PIC, né? Só que daí a gente percebe depois de um tempo, Depois de um tempo, mas às vezes quando você já está saindo do hospital, você fala, deveria ter colocado. Mas o que acontece hoje muito nos hospitais, a vizinha do quarto do lado fala, olha, eu tô com a minha PIC, ninguém mais escolhe. E ela já se convence que vale a pena. Hoje em dia a resistência é bem melhor pequena. coisa é falar com o vizinho. Já vê um exemplo bom que funcionou. Bom, é isso aí. Deixa eu ver a próxima pergunta. Rosalvo, bom dia, Maria Cândida, parabéns pelo programa. Obrigada, Rosalvo. Meu nome é Rosalvo e moro em Guarulhos, São Paulo. Gostaria de saber se o catéter serve também para desobstrução das veias entupidas. São coisas... mas é a minha área. É a minha área, né? É. Mas são coisas diferentes. Esse catéter não serve para desentupir veias. Mas o processo de você puncionar uma veia, passar um fio guia e ir com outro tipo de catéter é muito semelhante. E a gente consegue vir por dentro, ou com um balãozinho, ou com um dispositivo de aspirar coágulo, desentupir uma veia. Inclusive a gente já mostrou aqui Exatamente. no programa. Qual que é o Instagram? O seu tem lá ou não? Tem lá sim. É arroba Belzac. Só Belkzak, Só Belkzak. né? Belkzak, não tem o certo. A gente passa daqui a pouquinho. Belkzak a gente já vai passar. Então, Rosalvo, é isso aí. Deixa eu ver a próxima, Jacira. Olha quantas perguntas, que sucesso. Tem um catéter na medula. É igual a esse? Tatuí, São Paulo. Não. Não? Com certeza não, nada a ver. Isso aí provavelmente deve ser de medula óssea, para transplante de medula óssea, não tem nada a ver com Não tem nada a ver com esses. Não, esse eu não passo. Certo. Essa foi a última pergunta da Jacira. Vamos deixar os contatos estão ali do doutor Sérgio, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Doutor, o que eu não perguntei que você acha pertinente? Tem 1 minuto. Vamos lá. Então, vamos falar quais são as principais veias que a gente usa para passar esses catéteres. A veia que mais comum para a gente passar o catéter de PIC é a veia basílica. Eu vou mostrar onde fica a sua. Fica aqui. Você não está vendo? Mas com o ultrassom na hora eu vejo e coloco o catéter. Esse aqui. Fica numa posição... Mas parece tão fininho e mas tudo. lá dentro tem uma veia grande. É que aqui você não consegue ver por transferência na pele. Entendi. Então, às vezes, o paciente fala, eu não tenho veia nenhuma, porque eu não vejo nenhuma. Mas com o ultrassom, a gente vê uma veia lá dentro e usa ela. Então, realmente, essa história de não tenho veia nenhuma não é verdade. É um mito. Né? Tá, mas se você não tem nenhuma veia visível, para o enfermeiro ali que não tem ultrassom na mão, é horrível. Aí, mais uma indicação de passar um catéter. Sim. E daí usa o catéter para colher exame de sangue. E pronto. E pronto, exatamente. Mas veja, e onde mais a gente passa catéter? Então, os catéteres de hemodiálise, como regra geral, a gente passa nessa veia jugular. Tá que bom. está aqui. Fica bem, fica embaixo da pele, fica bem posicionado. Mas não tem... Dói alguma coisa? Na hora de passar, eu gosto de sedar o paciente. Porque daí o paciente nem lembra que passou. Mas tem paciente que fala, não, eu quero ver, quero ficar acordado. Eu não gosto de ver nada. Pode me sedar eu também, que eu também fico mais confortável. Eu quero até sonhar com a sedação. Porque o procedimento... e é verdade, porque o procedimento é feito assim. O paciente deitado, a gente vem aqui, eu vou fazendo o procedimento. Tem paciente que gosta de ficar acordado conversando e eu mexendo no pescoço. Isso aí vai de cada um. Por mim, é melhor sedar todo mundo. Põe o paciente de jejum de 8 horas, no dia seguinte de manhã, confortavelmente passa o catéter, já sai usando. Entendi. Bom, então é um procedimento simples, com um médico, com indicação. Você tem que só tomar cuidado com a infecção, tem que fazer higienização, a enfermeira, ou o cuidador, ou alguém da hemodiálise, enfim, tem que ser uma pessoa habilitada que saiba fazer. Se for ficando vermelho, você já
Sinal vermelho, sinal vermelho. Exatamente. É isso aí. Doutor Sérgio, vamos passar o site. Perfeito. Então é www.institutoendovascular.com.br. O meu Instagram é @Belzac. Belzac. Não tem mais nenhum. Esses são os básicos. São os básicos, mas então tá bom. Muito obrigada. Aprendi bastante coisa de catéter. É bom que quando eu conversar sobre catéter com outras pessoas, já tô sabendo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A esposa dele é a doutora Emanuele Belzac, que fala de gastro, que ela é ótima também. Obrigado. Então manda um beijão pra ela, tá? Ela deve estar te assistindo hoje, né? Então tá bom, um beijo.